O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Júnior é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Eu sou o professor Ivan Gessler de Processo Penal. Retomamos mais um encontro aqui no Saber Direito. Durante essa semana nós estamos tratando do tema Direito à Prova no Processo Penal. Chegamos então para a nossa quarta aula, nosso quarto encontro. E no dia de hoje nós vamos enfrentar basicamente uma legislação especial que tem a ver com a matéria probatória, que é a Lei 9.296/96 e basicamente também o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal. Nos encontros anteriores, na primeira aula, nós fizemos algumas considerações iniciais em relação à matéria probatória, conceituamos prova, falamos da funcionalidade da prova, diferenciamos atos de investigação dos elementos de prova, da prova colhida à luz do contraditório, falamos que processo é um processo em contraditório. Na segunda aula, nosso segundo encontro, nós enfrentamos a principiologia da prova, falamos do livre convencimento motivado, da presunção de não culpabilidade, passamos para a análise do direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, passeamos sobre os sistemas que dizem respeito à produção e avaliação da prova, falamos do sistema da prova tarifada, legal, falamos da íntima convicção, do livre convencimento motivado. Mais uma vez ressaltamos esse princípio previsto no artigo 155 do CPP. No terceiro encontro, aí nós passamos a analisar a distinção entre provas lícitas e provas ilícitas e provas ilegítimas. Falamos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Verificamos a admissibilidade da prova na seara processual penal. Hoje eu chego para tratar de um tema também de igual relevância, que é a interceptação telefônica prescrita na Lei 9296 de 96. Olha o que eu vou afirmar. Eu ouso salientar que o tema interceptação telefônica, que é essa fonte de prova, é o maior catalisador da jurisprudência no que diz respeito às provas ilícitas no processo penal. O que mais STJ e o STF fazem no tocante à análise da prova ilícita no processo penal, da licitude da prova, é enfrentar temas que dizem respeito à interceptação telefônica, a Lei 9.296/96. O artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, ele assegurou o sigilo das correspondências e das comunicações, dos dados e das ligações telefônicas, das comunicações telefônicas, só admitindo, no último caso, a quebra do sigilo mediante reserva de jurisdição, mediante ordem judicial. A primeira celeuma que nós temos no tocante a esse tema interceptação telefônica diz respeito à amplitude dessa previsão constitucional. Claro que nós sabemos que um dos fenômenos que pode atingir uma Constituição Federal é a mutação constitucional. O processo penal não pode ficar alheio às transformações sociais. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos a necessidade de garantir direitos fundamentais como a intimidade, por exemplo, que também está assegurada no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Para a doutrina majoritária e também para a jurisprudência predominante, nesse sentido, STF, eu posso afirmar o seguinte: atualmente se admite interceptação não apenas de um aparelho telefônico, não apenas de conversas telefônicas, interceptação no fluxo de conversas telefônicas. A jurisprudência se inclina no sentido de admitir a interceptação também das comunicações telemáticas. Não só a quebra do sigilo telefônico, mas a quebra também do fluxo da comunicação de dados. Assim, seria possível, por exemplo, interceptar uma comunicação via Skype, interceptar uma comunicação via WhatsApp, interceptar uma comunicação via aplicativo como o Telegram. É a posição que predomina no STJ e no Supremo Tribunal Federal.
E é isso que nós encontramos no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96. Ou seja, se admite a interceptação não apenas telefônica, mas diante as transformações tecnológicas que o passar dos anos nos trouxe e nos entregou, se admite também, isso é análise jurisprudencial e da doutrina majoritária, a interceptação do fluxo das comunicações via telemática, que é a junção, por exemplo, da telefonia com a informática, o que é permitido, inclusive, pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96. Então, o STF não entendeu e não se inclinou pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96. Nessa linha, Luiz Flávio Gomes defende: é possível a interceptação do fluxo da comunicação de dados, fluxo de comunicação telefônica, é possível a interceptação telemática, isso no sentido amplo da palavra, é possível a interceptação via Skype, via WhatsApp, interceptação via conversa pelo Telegram, ou seja, desde que nós tenhamos, nos termos do artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, uma reserva de jurisdição, uma ordem judicial da autoridade competente. Entretanto, por amor ao debate, eu preciso afirmar que essa posição, em que pese ser majoritária, não é unânime. O artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, nos traz um direito fundamental, que é o sigilo das comunicações. Óbvio que nós tivemos transformações tecnológicas que talvez o legislador, o constituinte à época, não pudesse prever. Mas a doutrina, a do verbo haver, a doutrina, argumentando pela impossibilidade, por exemplo, da interceptação do fluxo de comunicação por dados. Ou seja, eu poderia captar esses dados enquanto eles estivessem armazenados em um dispositivo estanque mediante ordem judicial. Mas o fluxo da comunicação desses dados, consoante interpretação do artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, para essa doutrina, que é minoritária, não seria possível. Então, os e-mails, por exemplo, armazenados em um determinado compartimento eletrônico, podem ser objeto de busca e apreensão dessa quebra do sigilo. Mas eu não posso interceptar no fluxo essa comunicação de dados. Isso vale também para outros aplicativos energizados pela internet, no sentido de que o constituinte, no 12º inciso do artigo 5º, não autorizou a interceptação do fluxo da comunicação por dados telemáticos. Isso não foi autorizado consoante essa parte doutrinária, essa posição doutrinária, que no nosso entendimento é minoritária, com base em vários cursos e manuais de processo penal que nós temos pelo país. Agora, se é possível para a doutrina majoritária, se é possível para a jurisprudência predominante, a interceptação telefônica, a interceptação telemática, se houve uma extensão desse dispositivo constitucional, uma espécie de mutação constitucional, muito por conta das transformações tecnológicas que aí estão passeando pelo século XX e XXI, final do século XX, início do século XXI, claro que o processo penal não pode ficar alheio a tudo isso. Mas é importante ressaltar também o seguinte: por mais que nós tenhamos que entender a matéria probatória e atualizar entendimentos e métodos de obtenção da prova, do outro lado existe a necessidade de preservação dos direitos fundamentais. Porque o que nós percebemos é que atualmente existe uma banalização na utilização desses recursos tecnológicos. E a interceptação telefônica tem que ser a última ratio. Não pode ser a prima ratio, a primeira medida investigatória. Ela é uma medida subsidiária. Isso vale para todos os outros recursos probatórios invasivos à intimidade e ao sigilo, por exemplo, das comunicações. O importante é perceber que esses meios tecnológicos e ocultos de investigação, decretados sem audição da outra parte,
esses esses recursos tecnológicos, eles trazem uma ilusão de uma veracidade absoluta que eles não possuem. Nós já mencionamos nas outras aulas que no processo penal não há de se falar em verdade real. E por mais que nós tenhamos que buscar outras verdades, é importante crer e entender, ter uma fé que esses recursos tecnológicos a serem utilizados em matéria probatória no processo penal também podem ser fruto de manipulação. Não é porque houve interceptação telefônica e conversas supostamente foram captadas que eu já estou em posse da verdade. Até porque a verdade máxima, a verdade real, a certeza que Malatesta já anunciava, não existe. E vai continuar sem existir essa verdade real, mesmo com a utilização dos recursos tecnológicos no processo penal. Esses recursos também devem estar sujeitos ao contraditório, à ampla defesa, à ação e reação, porque eles também são passíveis de falir, de não encontrarem sequer uma verdade processual, quiçá uma verdade real no processo penal. Agora, a interceptação telefônica é prevista na Lei 9.296/96. Quando surgiu o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, e permitiu a interceptação das conversas telefônicas nos termos da lei, nós ainda não tínhamos essa lei. Se ventilou que poderia ser o Código de Comunicações e o Supremo Tribunal Federal rechaçou à época essa possibilidade. Atualmente, na verdade desde 96, nós temos uma lei que traz pressupostos, requisitos, elementos que são indispensáveis para a decretação de uma interceptação telefônica. E justamente por isso, que nós vamos traçar agora quais são os principais requisitos e pressupostos para a efetivação de uma interceptação telefônica. Primeiro ponto a ser mencionado é o seguinte: só há interceptação telefônica para efeito de persecução penal. Só se admite interceptação telefônica em sede de investigação criminal ou de instrução criminal, instrução processual penal. Vale dizer, interceptação telefônica é possível em uma investigação direta feita pelo Ministério Público, que o STF já admitiu desde o julgamento do recurso extraordinário 593727, ou seja, a possibilidade do Ministério Público realizar diretamente semeações, investigações criminais e a coleta de material probatório. O STF já admitiu isso. Se admite interceptação telefônica em inquérito policial, em comissões parlamentares de inquérito. Cuidado, viu? CPI não pode decretar interceptação telefônica. Exige sempre reserva de jurisdição. Fato é que só se admite interceptação telefônica na persecução penal. A origem dessa medida tem nascedouro na persecução crimes, na persecução penal. Entretanto, eu tenho que fazer uma ressalva. O STF tem admitido o empréstimo da prova no processo penal. Mais do que isso, o STF tem admitido o transplante da fonte de prova, do material probatório, do vestígio, da evidência, até entre instâncias diversas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são acusados, por exemplo, policial militar acusado eventualmente de um homicídio doloso. O sujeito vai ser denunciado, homicídio doloso praticado por policial militar contra civil, tribunal do júri. Vai existir uma ação penal lá no procedimento especial do tribunal do júri. E concomitantemente, em regra, é instaurado um procedimento administrativo. Nós temos decisões do Supremo admitindo que a interceptação telefônica, cuidado, leia-se, decretada no âmbito criminal, após passar pelo crivo do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, a transcrição dessa conversa e a mídia sejam acostadas ao procedimento administrativo, ao processo administrativo que busca, por exemplo, a exoneração de um servidor. Assim, nós percebemos que o empréstimo da prova no processo penal é possível, inclusive no que diz respeito à interceptação telefônica. Por vezes, o conteúdo da interceptação, claro, que nasce, que tem origem na persecução penal, é emprestado para outras instâncias e para outros processos. Auri Lopes Júnior, com a maestria que lhe é peculiar, já ressalta:
O empréstimo da prova no processo penal é medida excepcional. É uma medida extraordinária. A regra é que aquela prova tenha sido adquirida, objeto de aquisição pelo juízo, considerada válida para utilização naquele caso concreto. Emprestar a prova para outros feitos não pode se tornar uma medida contumaz na seara processual penal. E aí a URI continua afirmando o seguinte: ora, se a prova é una e tem uma bilateralidade para processos distintos, por que não houve uma conexão probatória nos termos do artigo 76, inciso 3º do Código de Processo Penal, a permitir que esses fatos, esses crimes, fossem julgados por um mesmo juiz? Ou seja, na conexão probatória, como em todas as outras espécies de conexão, existe uma visa atrativa, o mesmo processo e o mesmo julgamento. Se a prova é importante para fatos diversos, por que não houve uma conexão probatória em relação a esses crimes? Por exemplo, como nós temos no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nós temos no roubo e na receptação. Há uma conexão probatória? Pois bem, que a prova seja una e o processo também seja uno. O que eu não posso é fragmentar processos que tenham por elemento principal nuclear a mesma origem probatória e uma prova que nasceu para um caso concreto, para um caso em tela, para um fato penalmente relevante específico. E aí veio o seguinte: dito isso, o empréstimo da prova é possível, é o entendimento do STF, também compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. E eu toquei a respeito do empréstimo da prova agora com vocês, porque isso ocorre muito no contexto da interceptação telefônica. Mas o que é interceptação telefônica lato sensu? Eu diria que a interceptação telefônica lato sensu, essa possibilidade da captação da conversa telefônica, sofre uma divisão. Eu tenho a interceptação telefônica estrito sensu, que é a captação da conversa por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores, e eu tenho também a escuta telefônica. A escuta telefônica é a captação da conversa por um terceiro com conhecimento de um dos interlocutores. Nesse sentido, ainda existe a gravação telefônica. A gravação telefônica, em contrapartida, é a captação da conversa por um dos interlocutores. Daqui a pouco nós continuamos falando sobre isso, porque agora eu quero responder uma pergunta dos nossos amigos. Eu gostaria de saber se a interceptação telemática tem previsão constitucional e legal. A interceptação telemática tem previsão constitucional e legal? Nós mencionamos isso no início da aula. Veja, o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal não tratou expressamente da possibilidade, com reserva de jurisdição, da interceptação telemática. Falou da comunicação de dados, entregou, sim, um sigilo para essas comunicações. Para a doutrina majoritária, nós já afirmamos, existe uma vírgula aí que é responsável por uma celeuma doutrinária e jurisprudencial. Mas prevalece para a doutrina majoritária o entendimento que é possível a interceptação telemática. Porque ainda que não haja previsão constitucional expressa, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96 tem previsão legal. Parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96. Ele prevê também a captação do fluxo dessas conversas telemáticas, a interceptação telemática, muito fruto da modernização dos recursos tecnológicos e também, por que não, dos meios de obtenção da prova no processo penal. Continuando, meus amigos, nós dizemos o seguinte, que interceptação telefônica lato sensu se divide em interceptação telefônica estrito sensu, a escuta telefônica e a gravação telefônica. Para a literatura processual majoritária e também para a jurisprudência, a Lei 9296/96 tratou tanto da interceptação telefônica estrito sensu, quanto também da escuta telefônica. Interceptação, quando a conversa é captada por um terceiro sem conhecimento dos interlocutores, e na escuta, quando a conversa é captada por um terceiro, mas com conhecimento de um dos interlocutores. Entretanto, a gravação telefônica para a jurisprudência do STF, ela não é objeto de previsão na Lei 9.296/96. E aí, muito cuidado, viu? A maioria das decisões do Supremo Tribunal Federal
admitem a gravação telefônica sem necessidade de ordem judicial. Então, o sujeito, por exemplo, pode receber uma ligação, gravar a ligação e o conteúdo dessa conversa ser utilizado e abraçada como uma prova, inclusive para efeito de condenação. Então, muito cautela em relação a isso. Gravação telefônica feita, óbvio, por um dos interlocutores, não exige reserva de jurisdição, não exige ordem judicial. Agora, a interceptação telefônica, a escuta telefônica, diferentemente, elas têm como pressuposto constitucional e infraconstitucional a reserva de jurisdição. E aí eu vou fazer uma observação importante que você vai carregar para a sua vida acadêmica. Geralmente, essas medidas cautelares que relativizam direitos fundamentais, porque como também ressalta Ari Lopes, nenhum direito fundamental é absoluto. Essas medidas que mitigam, relativizam direitos fundamentais, exigem reserva de jurisdição. É o que eu penso, por exemplo, em uma busca e apreensão que mitiga a inviolabilidade domiciliar. É no que eu penso, por exemplo, numa quebra de sigilo bancário. No âmbito criminal, ainda existe a posição pela necessidade de reserva de jurisdição. É o que nós pensamos, por exemplo, para a interceptação telefônica. Não se fala em interceptação telefônica, estrito sensu. Não se menciona escuta telefônica sem uma ordem da autoridade judiciária competente. Ou seja, são medidas que exigem uma reserva de jurisdição. E uma reserva de jurisdição motivada. E uma cláusula judicante fundamentada. À luz do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. À luz do artigo 4º e do artigo 5º da Lei 9296 de 96. Ou seja, eu não vou me contentar com qualquer ordem judicial. Processo penal não pode ser uma cerimônia protocolar, a mera imposição de um castigo. Eu preciso respeitar as regras de maneira material. Então, consequentemente, a ordem judicial há de ser empiricamente, concretamente fundamentada. Nesse sentido, é o artigo 1º, o artigo 2º, parágrafo único da Lei 9296 de 96 e também os outros dispositivos que nós mencionamos, entre eles o artigo 4º da Lei 9.296/96. Agora, falar de autoridade judiciária competente é falar de um juiz natural. Falar de um juiz natural é falar do princípio da imparcialidade que talvez, quiçá, seja o preceito mais importante que nós tenhamos no processo penal. Entretanto, juiz natural é aquele que tem a sua parcela de jurisdição, a sua competência, previamente definida em lei, antes da prática do suposto injusto culpável, antes da prática do fato penalmente relevante. Esse é juiz natural, esse é juiz imparcial. No processo penal não se admite um juiz encomendado para julgar um determinado crime ou uma determinada, para presidir uma determinada investigação tocante às medidas que devem ser decretadas, para comandar uma determinada operação. No processo penal, juiz natural é aquele que tem a sua parcela judicante previamente definida, estipulada na norma, estipulada em lei. Entretanto, as decisões dos tribunais superiores, leia-se STJ e Supremo Tribunal Federal, elas caminham também por uma posição interessante. É a teoria do juiz aparentemente competente. Porque vão existir casos onde nós vamos imaginar que aquele magistrado tem competência para análise do caso penal, mas em verdade não há a parcela de jurisdição para aquela hipótese em tela. Por exemplo, cite um caso de São Paulo. O sujeito foi preso com 15 quilos de cocaína dentro do seu veículo, lá em Santos, São Paulo. E aí, durante a investigação, surgiu a notícia
ou supostas evidências de que aquela droga tinha sido importada do exterior. Por conta disso, a Polícia Federal fez a operação, em que pese a Polícia Federal poder julgar delitos que também não são de competência da Polícia Federal. Essa não é uma operação absoluta, mas a Polícia Federal fez a operação e, consequentemente, a denúncia foi ofertada perante o juiz federal. O juiz federal determinou a interceptação telefônica, porque foi ele que foi destinatário do inquérito policial, destinatário indireto do inquérito durante as investigações. Após toda a instrução criminal, olha só, já na fase das alegações finais, dos memoriais, o juiz federal para e diz, olha, aqui não há nenhuma evidência de transnacionalidade. Do elemento previsto no artigo 40 da Lei 11.343/2006, ou seja, aqui não é a hipótese do artigo 70 da mesma lei ou do artigo 109 da Constituição Federal a atrair a competência da Justiça Federal para julgamento dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes. E aí, nesse meu caso concreto, o juiz federal declina da sua competência. O juiz federal encaminha os autos para o juiz estadual. Mas percebam, toda a prova superveniente teve origem em uma árvore que foi a interceptação telefônica, decretada por um juiz que não tinha competência para análise de um tráfico estadual ou um tráfico interestadual. Mas o STJ e o STF entendem que esse juiz aparentemente era competente para esse caso em tela. Consequentemente, não há de se argumentar acerca de qualquer ilicitude. Os autos serão encaminhados para o juiz estadual, que apenas precisará ratificar todos aqueles elementos probatórios, os demais atos processuais e postulatórios realizados e concretizados, efetivados no juízo federal. Essa é a posição dos tribunais superiores, permitindo apenas que o juiz competente de maneira superveniente ratifique os atos do juízo anterior. Veja que nesse sentido existe uma mitigação do artigo 567 do CPP. Porque o artigo 567 do CPP, que passeia pela teoria das nulidades no processo penal, prevê que, quando for declarada a incompetência do juízo, os atos serão anulados. Todos os atos decisórios devem ser anulados. Isso, por exemplo, óbvio, em uma hipótese de incompetência absoluta. Para o CPP, isso vale para incompetência relativa e absoluta. Mas quando a incompetência é absoluta, esse dispositivo tem maior razão e maior incidência. Mas essa não é a posição do STJ e do STF em relação a esse instituto. O que nós verificamos, então, é que os tribunais têm exigido a comprovação de um prejuízo para a decretação de uma nulidade de determinado ato processual. Aí você pode pensar, mas professor, nós estamos falando de prova ou de nulidade? São institutos correlatos. Na verdade, alguns juízes tratam o tema prova ilícita como nulidades justamente para trazer esses princípios que nós temos no Código de Processo Penal, como o princípio do interesse, princípio do prejuízo, o pas de nullité sangrier, previsto no artigo 563 do CPP, que nós já mencionamos em nossos outros encontros. Pois bem, e quais são, portanto, os requisitos da interceptação telefônica? Porque nós já falamos que a interceptação telefônica exige ordem judicial, diferentemente da gravação telefônica. Mas quais são os pressupostos, os requisitos para a efetivação dessa medida que é excepcional? E aí vai uma primeira dica importante. Os requisitos da interceptação telefônica, eles estão previstos no artigo 2º da Lei 9.296/96. E esse artigo 2º dessa norma mencionada deve ser interpretado a contrário senso. O artigo 2º da Lei 9.296/96 tem como principal requisito para a interceptação telefônica que o crime seja punido a título de reclusão. Primeiro ponto primais é esse. Não se admite interceptação telefônica, regra geral,
em delito punido a título de detenção. Por exemplo, pense no infanticídio, consagrado no artigo 123 do Código Penal, crime doloso contra a vida. Matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, a pena é muito menor do que o homicídio. Existe um elementar aí que é o estado puerperal, e por conta disso a mãe que mata o próprio filho, sobre essa influência emocional, não vai responder por um homicídio com essa elementar. Ela responde, estará sujeita às penas de um infanticídio. O infanticídio é punido com detenção. Então eu não posso decretar interceptação telefônica na hipótese do artigo 123 do Código Penal. Isso é princípio da proporcionalidade. Vamos responder mais uma pergunta e daqui a pouco nós retornamos com o nosso tema. Quais os critérios para interceptação telefônica? Ok, meus amigos. Quais os requisitos para a decretação de uma interceptação telefônica? O principal requisito nós já mencionamos. A interceptação telefônica deve ser efetivada à luz do princípio da proporcionalidade. E quando eu falo proporcionalidade, eu falo uma proporcionalidade lato sensu, adequação, a medida tem que ser adequada, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então eu só posso decretar interceptação telefônica em crime punido a título de reclusão, que em tese são delitos mais graves, que podem estar sujeitos na persecução penal a uma medida invasiva à intimidade, como é a interceptação telefônica. Mas nós temos mais outros requisitos para a decretação dessa medida, como, por exemplo, o fumus comice delicti. Eu só posso decretar interceptação telefônica se houver a fumaça da prática do crime. E aí eu faço uma observação importante para vocês. Percebam que as medidas cautelares no processo penal, como regra geral, exigem esse juízo de probabilidade. Ou seja, fundadas razões de autoria ou participação, por exemplo, no caso da interceptação, em crime punido a título de reclusão. Se você analisar uma série de medidas cautelares no processo penal, você vai perceber a necessidade da fumaça da prática do crime como pressuposto para a efetivação dessa medida. Pense, por exemplo, prisão preventiva. Prisão preventiva é uma medida cautelar e eu preciso de indício suficiente de autoria e materialidade. Temporária também é uma medida cautelar, onde eu preciso de fundar as razões da prática de um dos crimes previstos na Lei 7.960/89. Então, toda e qualquer medida cautelar exige isso, esse pressuposto, a fumaça da prática do crime. E, por fim, outro requisito importante para a decretação da interceptação telefônica é justamente a subsidiariedade. A interceptação telefônica é medida subsidiária. Mas vamos voltar, então, continuando falando justamente dessa pergunta que foi muito pertinente. Os requisitos da interceptação telefônica. O último que eu citei aí foi a subsidiariedade. A interceptação telefônica ela não pode ser banalizada no processo penal. Eu me recordo que eu fui atuar no Tribunal do Júri na defesa no estado de Sergipe e houve uma acusação de um triplo homicídio doloso, em que um dia após a prática do crime, o delegado passa em frente à casa que era dos réus e vê uma placa, aluga-se, com o número de celular. O delegado pega aquele número de celular, representa ao juiz. O juiz decreta a interceptação telefônica. E o telefone dos sujeitos são interceptados. Ora, óbvio que ele não procurou obter a prova com outras fontes, com outros meios. Ele já fez uso de uma medida que é extremada, que é a última ratio, que não pode ser a prima ratio no processo penal. Então, a interceptação telefônica, nesse contexto, é ilícita e todos os frutos que surgirem da interceptação. Interceptação telefônica há de ser uma medida subsidiária. Aplica-se o artigo 6º do Código de Processo Penal. Eu tento obter a prova através de outros meios de investigação, outros atos investigatórios. Se não for possível, em último caso, eu vou utilizar a interceptação telefônica. Eu não posso ficar com a ilusão de alcançar esse dogma da verdade real
tão somente decretando interceptações telefônicas, quebras de dados telemáticos e outras medidas extremamente danosas às liberdades individuais. Por isso, essa previsão do artigo 2º da Lei 9.296/96, colocando a interceptação telefônica em um patamar subsidiário. Ou seja, primeiro eu tento colher a prova pericial, tento escutar testemunhas, inquirir depoentes, vou ouvir a vítima, fazer um reconhecimento de pessoa e coisa, acariação, outros meios de investigação. Com tudo isso, não foi possível coletar a prova, aí se decreta a interceptação telefônica à luz da Lei 9.296/96. Agora veja o seguinte, na lei está previsto que só se admite interceptação telefônica em crimes punidos a título de reclusão. Desculpe, como eu já falei aqui, o artigo 2º tem que ser interpretado a contrário senso. Consequentemente, está lá, não se admite interceptação telefônica em crime punido a título de detenção. Entretanto, cuidado, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o fenômeno da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito das provas no processo penal. E por que esse fenômeno, esse encontro fortuito com material probatório? Porque em alguns casos, a interceptação telefônica vai ser decretada para apuração de um determinado fato e para investigação de um determinado sujeito ou sujeitos. Mas eu posso, durante esse percurso, coletar informações em relação a outros crimes e em relação a outros indivíduos. Nós percebemos aí, e vocês podem olhar e encontrar isso de maneira contumaz na mídia, casos em que a interceptação telefônica é decretada em relação a um advogado, em relação a um comerciante, em relação a um sujeito que não é autoridade pública. Mas durante a captação, acaba sendo coletada uma conversa entre o alvo principal da investigação e indivíduos que possuem prerrogativa de função. Nesses casos, a prova tem sido considerada lícita pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que, a partir do momento que o sujeito que possui prerrogativa de função passa a ser destinatário também da investigação ou de uma imputação penal, os autos devem ser encaminhados para o tribunal competente, tendo em vista a competência ratione persona, a competência por prerrogativa de função. É o fenômeno do encontro fortuito da prova. Veja que o Supremo Tribunal Federal admitiu, inclusive, que nos casos de encontro fortuito com a prova, essa prova, a interceptação telefônica, pudesse ser utilizada, inclusive em crimes punidos a título de detenção. Porque em caso, não foi uma hipótese em que a interceptação já foi decretada com essa finalidade. Não. Houve encontro casual com a prova durante a investigação. Consequentemente, para o STF, a doutrina majoritária também caminha nesse sentido, do que é lícito, surgem coisas lícitas. De uma árvore ilícita, os frutos serão envenenados. Mas se a árvore é lícita, as medidas probatórias supervenientes se inclinam também para uma licitude. Ok. Um outro ponto a ser quesitado é sabermos o prazo da interceptação telefônica. Porque pela previsão do artigo 5º da Lei 9.296/96, a interceptação telefônica tem um prazo de 15 dias prorrogáveis, com nova ordem judicial empiricamente fundamentada por mais 15 dias. Essa é mais uma característica das medidas cautelares. As medidas cautelares são provisórias, as medidas cautelares são provisionais. Medida cautelar não pode se perpetuar sob pena de perder a sua instrumentalidade hipotética e se tornar uma medida satisfativa. Nós já tivemos casos penais, por exemplo, de e-mails interceptados por 2 anos. Essa prova foi considerada ilícita porque eu contaminei a provisoriedade, que é uma característica das medidas acautelatórias, entre elas a interceptação telefônica.
Então, a interceptação telefônica deve respeitar esse prazo, 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Entretanto, se houver necessidade, pela complexidade da investigação, de dilatar esse lapso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a prorrogação da interceptação telefônica por um período maior do que o tempo previsto no artigo 5º da Lei 9.296/96. Veja que no âmbito do STJ nós já tivemos a chancela de decisões que decretaram interceptação telefônica direto por 30 dias, nem respeitando o prazo de 15, prorrogáveis por mais 15 dias. São as posições desses tribunais, levando em consideração, claro, a complexidade da investigação, mas sem admitir que essas medidas se tornem satisfativas, perpétuas. Porque se um telefone ficar interceptado por 2, 3 anos, óbvio que eu perco toda a cautelaridade, a instrumentalidade que há de reger uma interceptação telefônica. E aí perceba o seguinte, dito isso, então a interceptação telefônica tem que respeitar esse prazo. 30 dias, 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. O STJ tem decisões admitindo o decreto imediato por 30 dias, que é o grau máximo, o grau temporal máximo para a efetivação de uma interceptação telefônica. Agora, existem outros pontos importantes em relação à interceptação telefônica. Porque, veja, a interceptação telefônica ela não é a prova. A interceptação telefônica é uma fonte de prova. Justamente por isso, nós temos decisões do STF, ainda não dá para afirmar que essa posição é majoritária ou predominante. Há posições em sentidos destoantes, exigindo, entretanto, a transcrição integral da interceptação telefônica. Ou seja, a defesa não pode ficar sujeita apenas àquilo que a acusação quer transcrever e inserir aos autos do processo penal. Em que pese existir uma mídia com toda a conversa coletada, há decisões dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, exigindo a transcrição integral da interceptação telefônica como forma de assegurar a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, que no caso da interceptação é superveniente. E por que o devido processo legal na interceptação é uma medida a posteriori superveniente? Porque, vejam, a interceptação telefônica, nós já dissemos isso aqui, já afirmamos isso, ela vai ser decretada na fase investigatória como regra, ou mesmo na fase da instrução criminal, na fase processual. Juiz pode decretar interceptação telefônica de ofício, como prevê o artigo 3º da Lei 9296 de 96. A doutrina critica muito esta possibilidade e critica muito por conta do que nós já afirmamos em outros encontros. Critica porque o juiz deve manter a sua imparcialidade, porque o juiz não pode atuar oficiosamente determinando uma prova na fase da investigação criminal. Como eu, investigado, posso confiar em um juiz que em uma fase preliminar, sem ser provocado quanto à pertinência probatória, já entende que meu telefone vai ser interceptado. Em verdade, esse juiz vai querer, ao final do processo, ratificar a sua decisão anterior. E vejam, nós temos decisões aí que decretam interceptações telefônicas que são verdadeiras condenações. Deveria existir uma suspeição do magistrado. E observem que o novo Código de Processo Penal caminha nesse sentido, de se manter um juiz garante, um juiz garantidor, apenas um juiz de garantias para apreciar esses pedidos cautelares. Fato é que nós afirmávamos a necessidade de transcrição integral da conversa telefônica. Porque quando a interceptação telefônica nasce mediante ordem judicial, que pode ser de ofício, nós já afirmamos, mas também pode ser por provocação do delegado de polícia na fase investigatória ou do Ministério Público na fase
investigatória e processual, quando o juiz decreta a interceptação telefônica, ele não vai, no nascedouro dessa medida, observar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Essa interceptação telefônica é uma medida que nasce sem a preservação dessas garantias processuais, que apenas serão observadas posteriormente, na fase da instrução criminal. E é nesse momento que a defesa começa a atuar, pedindo, por exemplo, a transcrição integral da interceptação telefônica. Vamos para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se admite a prorrogação reiterada da interceptação telefônica. Meus amigos, como nós afirmamos, tanto o STJ quanto o STF têm admitido a prorrogação da interceptação telefônica, além do prazo que nós temos no artigo 5º da Lei 9.296/96. Pela lei, são 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Mas os tribunais entendem que a complexidade de algumas investigações, pense, por exemplo, na Operação Lava Jato, nós temos já aí 30 facetas, mais de 30 partes de uma operação grandiosa como essa. Seria um exemplo em que poderia ser decretada a interceptação telefônica acima desse prazo e com prorrogações reiteradas, mas sempre com ordem judicial fundamentada. Assim, nós afirmávamos acerca da necessidade de transcrição integral da interceptação telefônica, afirmamos que o contraditório na interceptação é posterior. É justamente por isso que o artigo 8º da Lei 9296 de 96 traz um sigilo na interceptação telefônica. Interceptação telefônica é medida sigilosa para assegurar a eficácia da medida probatória, a eficácia da interceptação, da coleta dessa conversa telefônica. Claro que nós percebemos que há outros bens jurídicos em jogo, outros preceitos e normas constitucionais que acabam entrando em conflito com esse sigilo. Volta e meia a mídia divulga conteúdo de interceptação telefônica que, por vezes, nem a defesa técnica tem acesso ainda. Isso já ocorreu, por exemplo, em processos que eu atuei, em que o jornal de grande circulação divulga, por exemplo, o conteúdo de interceptação telefônica em que a defesa nem teve acesso. Isso gira em torno do direito à informação, à liberdade de informação que entra em choque com esse sigilo. Mas fato é que, inclusive, o artigo 10º da Lei 9296 de 96 prevê como crime decretar interceptação telefônica fora das hipóteses legais e quebrar o sigilo da interceptação telefônica. Também configura a infração criminosa com pena lá prevista no artigo 10 da Lei 9296 de 96. O sigilo é uma característica da interceptação. Esse sigilo vai ser quebrado quando imediatamente, antes do relatório policial, a interceptação é acostada aos autos do caderno inquisitório. Assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Tratamos basicamente da interceptação telefônica, interceptação telemática, da Lei 9.296/96. Falamos dos requisitos da interceptação telefônica, do seu prazo. Também fizemos uma análise jurisprudencial a respeito dessa medida probatória tecnológica que tem sido muito utilizada na persecução penal. Não tem previsão no Código de Processo Penal, mas sim em legislação específica. Muito obrigado, meus queridos, e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.